Bom dia, hoje é segunda-feira, 8 de outubro de 2018, o day after das eleições mais importantes dos últimos anos na história do Brasil. Eu estou aqui para refletir um pouquinho sobre o resultado, sobre o que nós podemos pensar do que aconteceu. O que você achou do resultado dessa apuração das eleições? Aquilo que foi passado para nós pela imprensa, pelos próprios órgãos oficiais no dia de ontem, depois que terminou a apuração da votação. Bom, eu diria que foi frustrante, foi broxante, foi decepcionante, e nós não esperávamos por um resultado como esse. Aliás, esperávamos sim, porque sabíamos do poder de manipulação e da quantidade de desinformação, quantidade de possibilidade de fraude que nós estávamos enfrentando. Mas apesar de tudo, eu quero lembrar a você uma coisa. Essa foi uma eleição, uma verdadeira batalha do Davi contra Golias. Um deputado inexpressivo do baixo clero, praticamente desconhecido, que vem começando a crescer nos últimos 2, 3 anos, falando de uma campanha improvável à presidência, enfrentando as maiores potências políticas do Brasil. Potências essas que estão no poder há mais de 50 anos, antes até da redemocratização, chamada assim, da volta ao poder à mão dos civis, depois do período de regime militar. E o que é que nós podíamos esperar disso? Coisa fácil? Podíamos esperar uma coisa muito simples de vencer, uma coisa tranquila, sem nenhuma resistência, sem nenhum tipo de contra-ataque? É claro que não. É claro que não. Todos nós sabíamos que a esquerda não iria largar o poder com tanta facilidade assim, sem lutar, sem espernear, sem fazer tudo o que pudesse para evitar. Todos nós sempre soubemos disso. Mas eu quero mostrar uma coisa, talvez esse segundo turno seja uma coisa positiva para nós. Vai ser mais trabalho, vai ser mais um mês de trabalho, vai ser mais um mês de mentiras, o nosso candidato vai ser atacado, vai ser mais um mês de desgastes para todos nós, desgaste com amigos, com família, com pessoas que pensam diferente, porque nós temos que realmente passar por essa fase. Mas talvez seja positivo, por quê? Porque não houve tempo nem oportunidade para mostrar propostas de trabalho. Sempre foi atacado um lado pessoal, um lado que não tem porquê ser sequer mencionado em uma campanha política, sem contar com as mentiras, de chamar de machista, homofóbico, misógino, astronauta, paraquedista, motorista, taxista e tudo mais que eles sempre fizeram. E só isso que foi falado nessa campanha, só foi atacado esse lado, um lado mentiroso, um lado falso, um lado que nunca teve nenhum pingo de verdade, e propostas realmente todas, quando foram faladas, foram distorcidas. Quando Paulo Guedes falou sobre imposto único, ou seja, acabar com essa maçaroca de impostos que nós temos no Brasil e substituir por só um, foi dito que era a volta do CPMF. Nunca foi isso. Ele só falou que seria um imposto parecido com a CPMF, mas não como a CPMF foi feita. Porque a CPMF ela entrou para ser mais um imposto nessa multidão de impostos que já existe. E o que Paulo Guedes falou foi de extinguir a maior parte dos impostos, quase todos, e substituir por um só. É muito diferente. É totalmente diferente. É um absurdo quererem trazer na mentalidade da população uma mentira tão grande quanto essa. Ou quando o general Mourão fala de qualquer coisa, quando ele fala de índio, de negro, de imposto de renda, de 13º, de férias, todos distorcem, todos levam para outro lado. Isso daí é um jogo sujo, muito sujo, que fazem contra a candidatura Bolsonaro-Mourão. E talvez no segundo turno dê para mostrar um pouco melhor a realidade, sem tanta mentira. Mostrar um pouco mais para a população que existe coisa que vale a pena ser falada e não somente ficar na mentira, de tentar acusá-lo do que ele não é. Coisa típica da esquerda. O próprio mentor deles, o próprio Stalin falou, acuse-os do que você é. Então ele não está sendo acusado do que ele é, ele está sendo acusado do que os opositores são e que colocam na conta dele. Talvez nesse segundo turno dê para mostrar a realidade dos fatos. É uma chance a mais para isso. Sem tantos cães de briga colocados na cola do Bolsonaro. Porque antes colocavam
todos aqueles candidatos, todos para atacá-lo, e ele tendo que se defender de todos ao mesmo tempo. Agora vai ser só um contra um. É claro que os outros vão continuar por aí, vão continuar dando entrevista, vão continuar sendo atores desse teatro, até porque eles querem um pedacinho do bolo depois que a coisa terminar. Mas vai ser um pouco menos poderoso o ataque deles, porque eles não vão estar falando mais na condição de candidatos. E aí a força do discurso deles fica um pouco menor. Uma coisa que é muito interessante a gente lembrar é que no primeiro turno o Bolsonaro tinha somente 8 segundos na televisão para falar as propostas dele. Somente 8 segundos. E tinha que se basear totalmente na militância, no tempo de redes sociais e nos possíveis debates que ele acabou não conseguindo ir a maioria porque foi atacado, porque sofreu um atentado, uma tentativa de assassinato, e que deixou fora dos debates. Outra coisa muito importante nessa questão da tentativa de assassinato: depois de Juiz de Fora, a agenda do Bolsonaro seria exatamente visitar os estados do norte e nordeste do Brasil, que foi exatamente onde ele foi mais prejudicado nas urnas. Eu não estou falando que o pessoal do norte e nordeste não sabe votar, não estou querendo colocar culpa nas costas dos nordestinos e nortistas. São pessoas boas, são pessoas corretas, são pessoas com vontade de ver o Brasil melhorar, mas não tiveram a chance de ver essa mudança mais próxima deles. Quando o Bolsonaro iria visitar os estados do norte e nordeste do Brasil, ele não pôde, porque ele estava no hospital, derrubado por um esquerdista terrorista. Esse sim merece os istas. Que ele é um esquerdista, porque já esteve num partido de esquerda, o PSOL, por mais de 7 anos. É um terrorista, porque ele cometeu um ato de terrorista. Inclusive suicida, porque ele achava que ia morrer nesse ato de terrorista. Então, Bolsonaro não pôde visitar os estados do Norte e Nordeste, e com isso a votação desses estados ficou prejudicada. Bolsonaro não pôde participar dos últimos debates, apesar que nós sabemos a quantidade de mentiras e não iam deixar ele mostrar realmente propostas, iriam continuar falando daquelas coisas de sempre ridículas, mas mesmo assim não participou. E agora, no segundo turno, ele vai ter o mesmo tempo do opositor. O tempo de televisão que estiver para o Haddad, vai haver para ele. O espaço na mídia que vai existir para o Haddad, vai existir para ele. Nós vamos continuar aqui. Nós vamos continuar do lado dele, fazendo nossa parte. Agindo nas redes sociais, fazendo adesivaço, fazendo carreata, fazendo passeata, conversando com as pessoas, explicando para as pessoas. Nós vamos continuar fazendo nossa parte. E nós fazemos de graça. E nós fazemos por convicção. Coisa que do outro lado nós não vemos. Do outro lado, são pessoas contratadas, são pessoas que estão indo atrás de um projeto de poder por interesses próprios, por interesses econômicos, diferentemente de quem é patriota está do nosso lado. E nós vamos continuar aqui. Ele vai ter um tempo de televisão igual ao do adversário. Ele vai ter possibilidade de participar do debate igual ao do adversário. Sendo que vai ser melhor, porque no debate, ele vai ter a verdade do lado dele. E o povo vê isso. Ele vai ter a verdade do lado dele, vai falar olho no olho, vai falar face a face, falando a verdade, e o povo percebe quem está mentindo e quem não está. E no debate isso vai ficar muito claro. E vai ser uma chance do povo ver quem realmente é quem. Vai ser a chance de esclarecer e colocar todos os pingos em todos os is. É uma chance para que isso aconteça. Foi frustrante? Foi. Foi broxante? Foi. Foi decepcionante? Foi. Todos nós esperávamos liquidar essa fatura no primeiro turno, chegou muito perto disso. Talvez tenha chegado, pela quantidade de urnas com problemas que houve no dia de ontem. Se não existissem aqueles problemas todos, foram mais de 1.600 urnas que foram substituídas. Só as substituídas, mais de 1.600. Imagina as que estavam com problema e que as pessoas não perceberam, não reportaram e continuaram funcionando até o final, 5 horas da tarde, com problema também, ainda gerando um boletim de urna errado, ainda gerando uma coisa desigual com a realidade, e que foi para o TSE dessa forma. Se 1.600
foram percebidas o problema e foram substituídas, imagina quantas podem ter passado batidas. Quantas podem ter passado batidas? É de se pensar, né? É de se pensar. A imprensa já tinha a desculpa pronta, falando já de fake news, falando de justificativas furadas que foram faladas durante o dia, quando tantas gravações de vídeo, tantos testemunhos foram mostrados de pessoas falando das urnas com problema, e a imprensa veio logo dizendo que isso não era verdade, desacreditando no programa semanal deles de domingo, que tem uma audiência muito grande, que é onde eles usam para fazer a cabeça da população. A própria autoridade máxima nesse assunto, a ministra que é presidente do TSE, também veio fortemente falando contra isso, falando fortemente sobre a realidade, a segurança das urnas. Ora, gente, vamos pensar um pouquinho. O Pentágono já foi invadido por hackers, já foi atacado por pessoas que entendem de informática, que quiseram trazer desinformação, quiseram trazer prejuízo para os arquivos digitais do Pentágono. A NASA já foi prejudicada por isso, já foi atacada, já foi invadida por hackers. Ah, mas não está ligada na internet. Quem disse que precisa? Quem disse que precisa? A própria pessoa que estiver dentro do TSE, gerando o código-fonte da máquina, se tiver ligações políticas, pode fazer isso. Isso é muito fácil que aconteça. A maioria das pessoas que eu conheço, que trabalham no TRE, tem ligação com a esquerda. Só que eu conheço, que não são muitas. Agora imagina as outras que eu não conheço. De que lado será que elas estão? Não é muito difícil descobrir isso, né? Então, quer dizer, essa possibilidade do segundo turno abriu chances, várias possibilidades de acontecer. Principalmente essa questão do equilíbrio que vai existir agora, porque não vai haver mais aquela questão de um candidato com tanto tempo de TV contra outro praticamente sem espaço. Ainda vai haver uma disparidade financeira, porque o lado vermelho tem bilhões, eu não estou exagerando não, são bilhões à disposição deles para usar na campanha legalmente ou ilegalmente. Eles têm. Lá do Bolsonaro, abriu mão até do fundo partidário, não está usando de verba de campanha, está usando o que ele tem, que não é grande coisa. Se alguém já percebeu como funciona aquelas arapucas que eles fazem para fazer as lives, é até cômico, tá? 2, 3 celulares com um monte de abajures, de lâmpadas, um monte de fiação elétrica por cima para fazer como se fosse um estúdio. Como eu faço aqui? Eu estou num cantinho do meu escritório, coloco a câmera no tripé e gravo aqui. Que grande aparato técnico eu tenho aqui. Por acaso eu sou em uma Rede Globo, uma Rede Record? Quem me dera, né? Quem me dera ter pelo menos um refletor para poder usar uma iluminação artificial, não ter que depender do horário que o sol está melhor. E hoje não está me iluminando aqui do lado de uma forma muito estranha. É a mesma coisa a ele, não tem recurso nenhum. Mas mesmo assim faz a campanha, e mesmo assim chegou onde chegou, com uma vitória muito grande. Gente, ele chegou a 48%, sem ter recurso, sem ter tempo de televisão, sem ter uma máquina do governo a favor dele. 48% contra 27% do oponente. Gente, foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória. Deveria, poderia e foi maior do que isso. Nós sabemos que foi maior do que isso. Só não apareceu no resultado final por vários fatores. Mas foi uma grande vitória. E vai ser maior ainda no segundo turno, porque as pessoas vão perceber quem já está do lado dele continua. Quem não estava, muita gente, por causa de querer ser isentão, por causa de acreditar nas mentiras, foi, eu vou no Amoedo, porque ele é tão bonitinho, ele é tão simpático, ele não fala grosso, ele fala fino como eu gosto. Eu vou no Amoedo porque ele é um cara tão sensível, tão delicado, tão bacana. Não, eu vou no Cabo da Ciolo porque tem que ser um doido, e ele é doido, tem que ser um doido para mudar esse país. Eu vou no Álvaro Dias, que ele é um cara tão zen, ele é tão nova era. Eu vou no Álvaro Dias. E muita gente, por ir atrás desse tipo de discurso, acabou não permitindo que Bolsonaro faturasse no primeiro turno. Bastava o eleitor do Amoedo não ter ficado tão ligado ao Amoedo, já teria dado retorno, já teria dado certo. E tanta gente achando que ia facilitar para a direita, acabou gerando o que gerou. Mas nem tudo está perdido, gente. Nem tudo está perdido. Eu quero que você lembre de uma coisa, e muito sério isso. Davi, lá na Bíblia, quando ele foi enfrentar o gigante Golias,
Ele não venceu Golias numa tacada só, não foi numa etapa só, não foi no primeiro turno. Davi não venceu Golias no primeiro turno. Primeiro foi a pedrada na testa. Botou a pedra na funda, girou, jogou a pedra e derrubou o gigante no chão. Esse gigante já caiu. Esse gigante ontem foi colocado de joelhos, porque o resultado ontem foi acachapante para eles, apesar de não ter resolvido a fatura. Mas Davi, depois que Golias estava no chão, foi lá, pegou a própria espada do Golias e cortou a cabeça dele. E aí acabou a batalha, e aí acabou a guerra. Pense nisso. Se até Davi, imbuído do poder de Deus, ungido, escolhido por Deus, teve 2 etapas, teve 2 turnos, teve 2 momentos para poder vencer aquele gigante Golias que estava contra ele, porque agora teria que ser diferente, né? O primeiro turno já foi, a pedrada acertou na testa. O gigante está caído no chão. Ofegante. Agora, gente, é pegar a espada do gigante e cortar a cabeça dele. Isso nós vamos fazer junto com o nosso capitão. Acredite nisso, continue lutando, porque a verdade nos libertará, como ele sempre fala, do versículo de João 8,32. Brasil acima de todos, Deus acima de tudo que existe nesse universo. Eu inverto a frase do Bolsonaro porque para mim Deus está mais acima do que o próprio Brasil. Deus está acima de todas as coisas e não só das pessoas. O Brasil está acima das pessoas que estão nele. Mas o sentido é o mesmo. Continue aqui no nosso canal, a gente espera estar sempre recebendo sua visita aqui. Participe, comente, deixe seus comentários, deixe suas perguntas, deixe sua participação. Curta o vídeo que você gostou, deixe seu like, inscreva-se, continue. Sua visita aqui, sua participação sempre é muito bem-vinda. Tenham um excelente período de campanha estendida. É mais uma chance para mostrar nossas ideias, para mostrar o que é a direita e fazer a população ficar mais esclarecida. Valeu a participação. Tamo junto.